ela fala de algo interessantíssimo, inclusive que alguns pregadores, falam, mas não é verdade. Que é isso, pastor? Sério. Porque a lição é o caminho do santuário. O santuário, na concepção de Hebreus, é o santo dos santos. E quem já não viu aquela história que tem um sacerdote com a corda amarrada? Já ouviu todo mundo, né? Mas isso foi invenção da Idade Média, gente. Não tem nada no Antigo Testamento que fale um sacerdote com a corda, mas tudo bem. Mas aí ficou, senso comum, como também aquele mito lá da porta ser agulha, agulha ser porta, que não foi da Idade Média também, porque, na verdade, Jesus usa uma hipérbole, uma forma de linguagem exagerada, agulha mesmo de costurar, quer dizer, era para chocar os ouvintes, mas tudo bem, eu não quero desconstruir o que você ouviu, mas a gente tem que ser sincero com as coisas que não tem nada a ver. Mas o verdadeiro santuário não seria apenas o santo dos santos do tabernáculo, já que Hebreus não cita o templo. Hebreus aponta para o momento da religião do deserto. O deserto é o melhor local da religião de Israel, porque é o local onde convive com Deus a partir de uma visão teofânica, nuvem, fogo, onde o tabernáculo é construído, onde a Shekinah, a glória aparece, onde a presença sublime de Deus está, que não é ocultada pelo ouro do templo de Salomão e pela uma liturgia mais desenvolvida. Interessante que Hebreus vai falar de um santuário, mas aponta para o celeste. Hebreus é um livro tardio, 90, 100, ele está na segunda geração, ele é da época subapostólica. Ele não é um apóstolo, mas ele conviveu com os apóstolos. Ele conhece Timóteo, vai lá no 13, está solto Timóteo, se puder volvê-lo. Possivelmente escreve da Itália, o da Itália vos saúda, ou seja, ele está na Itália. É um judeu altamente culto, convertido ao cristianismo, que mostra para os seus irmãos que estão voltando para a fé judaica, abandonando o cristianismo, por causa das perseguições. Ele vai dizer, vocês não resistiram até o sangue. É por isso que ele trabalha sessões. E a sessão da fé é a mais bonita, do 10:36 ao 12:2, que ele começa dizendo que nós não retrocedemos, o justo vive pela fé no 38, e chega em Jesus, autor e consumador da fé, no 12. É lindo, Hebreus é um texto lindo, eu espero que você também leia Hebreus. Então vai para a introdução, por favor. O caminho do santuário é o auge da comunhão com Deus. O Santo dos Santos é o momento mais sublime. E se você olhar para toda a estrutura do pensamento hebraico, a tampa da arca era chamada de propiciatório, ou assento da misericórdia. Ou seja, o local onde a misericórdia estava sendo representada no seu auge. Isso implica que o autor dos Hebreus vai dizer que temos um acesso que eles não tiveram. Apesar do culto, apesar dos sacrifícios, apesar de tudo aquilo, o judeu fiel deveria entender que aquilo não era o suficiente para ter uma comunhão com Deus. Não era apenas um sacrifício de um animal, mas um arrependimento, uma mudança de vida. Quer ver? Eu vou falar e você vai saber o versículo. É melhor obedecer do que? Hebreus começa dizendo, sacrifícios não quiseste, mas um corpo me formou, ou seja, um corpo formado para a obediência, onde você é formado para obedecer. Jeremias 17:1, o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro na tábua do seu coração, ou seja, o pecado é algo que está inerente, vem de dentro, é impossível se afastar dele porque ele está dentro de você. Aí você vai para Jeremias 31, vou colocar minha lei lá dentro do teu coração. Vou escrever minha lei no teu interior, na tua mente, ou seja, também vem de dentro. Quando a lei de Deus, a vontade de Deus vem de dentro, você cumpre naturalmente. A beleza é essa. Mas como essa lei pode ser escrita no meu coração, pastor? Espírito Santo. E aí, por meio de uma forma natural, o fruto do Espírito, que é contrário à lei, contrário ao pecado, ou seja, Deus mata 2 coelhos numa cajadada só. Pelo fruto, você cumpre a lei, sem cumprir a lei de pedra, mas cumprir a essência da lei.
A beleza é que você pode vencer o pecado, você pode vencer a maldição da lei pelo Espírito do próprio Deus, que te eleva a um nível de comunhão tão profundo que você transcende a terra, até o Santo dos Santos no céu, por meio de Cristo, o seu sumo sacerdote. Romanos 5,9, logo mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Efésios 2,13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, pelo seu sangue chegastes perto. Comunhão. Deus deseja comunhão. Deus é uma pessoa. Deus não é uma religião ou um sistema religioso. Deus é uma pessoa que deseja ter comunhão com você. Em que temos a redenção pelo sangue, a saber, remissão dos pecados. Colossenses 1,14. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Colossenses 1,20. Deus prontamente, é a dinâmica da aliança. Ora, a aliança, o berite, né, de Adonai, a aliança de Deus, dependendo do contexto para traduzir, ela é um autocompromisso. Ela não é apenas uma aliança, porque na verdade não existe uma palavra só que possa cumprir o significado total de uma palavra. Então, é um autocompromisso. Eu decido fazer. Deus decidiu se reconciliar. Deus decidiu amar. Ninguém obrigou a Deus a fazê-lo e Deus quis fazê-lo. Quando você entra em aliança com Deus, você entra porque Deus te deu a graça de entrar na aliança. E se está na aliança, aí eu preciso fazer alguma coisa para me manter na aliança. É onde você entende Efésios 2,10. 2,8, né? Pela graça sou salvo, a graça me salva. O veículo da graça é a fé, mas eu tenho as boas obras no 10. Ou seja, eu tenho que ter obras concernentes à fé que eu digo ter. Porque a fé sem obras é só teórica. É só uma teoria. Mas Deus é um Deus de tanta prática assim. Vou te dar a graça para fazer, vou te dar o sangue, vou te dar a palavra, vou te dar o Espírito, vou te dar os dons, vou te capacitar, porque tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Porque senão a glória é do homem, não é de Deus. Por isso que Ele é o autor e consumador. Tudo começa nele e tudo termina nele, e nós temos o privilégio de participar dessa grande salvação. Tópico 1, sacrifícios ineficazes para a justificação. Não sei se você reparou que no tabernáculo não tinha cadeira. Porque constantemente havia pecado e constantemente se tinha que reparar o pecado. O pecado precisava ser reparado porque o pecado me afasta de Deus. A essência de Deus, pastor, santidade. Quando Deus se manifesta a Moisés na sarça, Deus diz para Moisés o quê? Tira a sandália, Moisés, porque a terra é santa. Ou seja, Moisés precisava tocar no solo com seus pés, para que por meio do toque, ser santificado pelo local da santidade, para poder se aproximar mais da sarça, porque senão Moisés morre. Para ver que ele teme olhar, ele cobre o rosto, existe toda uma dinâmica, onde Moisés vai chamar, Deus vai chamar Moisés, Moisés, eu tenho uma obra para fazer, e Moisés disse, não dá, 5 desculpas, capítulo 3 e 4, são 5 desculpas que ele inventa para não fazer, até que Deus quer matar Moisés, né? Já leu? Deus quis matar Moisés, porque Moisés é um cara cabeça dura, Deus chamou você para uma obra, e às vezes você também está igual Moisés, no começo, não dá, não sei falar, manda outra, qual o seu nome? Ninguém vai acreditar. Para de inventar desculpa. Aleluia. Fica inventando desculpa e Deus ficou com raiva de Moisés. Qual é, cara? Pô, tu não entende que eu estou falando contigo não, mano? Se liga aí no mistério. Aí, só faltou Deus falar assim com ele, não é gíria. Qual é, mano? Papo reto aqui, só faltou Deus falar assim. Papo reto, Moisés, estou te chamando, estou garantindo um negócio. O que Deus faz para um, não faz para outro. Gente. Deus, para Moisés, teve um chamado especial. Um chamado de fazer algo extraordinário. Mas houve também, conjuntamente, a lei,
Êxodo 24, o sacrifício. Vê lá que Moisés asperge o sangue. Esse é o sangue da aliança, porque toda aliança precisa ser confirmada pelo sangue. Quando há um derramamento de sangue, implica que aquele que quebra a aliança merece morrer. É por isso que quando Deus chama Abraão e Abraão não pode fazer nada, ele passa sozinho entre os animais em Gênesis 15, dizendo, eu vou cumprir independente de qualquer coisa, porque eu prometo e faço, acabou, que aí ele vai dar só o sinal da circuncisão, e a partir dali, Deus vai fazer de Abraão, uma grande nação. Só que a fé dele é pequena, em 12, mas é suficiente para sair de Ur. A fé dele cresce no 15, a fé dele cresce no 17, porque ele começa a entrar em dúvida, ou já está se passando muito tempo e nada está acontecendo, e a fé dele é muito maior no 22, quando Deus pede Isaac. Porque a nossa fé, não importa o tamanho, mas quanto mais experiências e mais próximo de Deus, mais crescente ela fica. É por isso que Deus vai nos trabalhando, para que possamos alcançar uma fé maior, não que mande um monte para o mar. É claro que eu nunca vi, não que eu seja incrédulo, mas se a fé tamanho do grão de mostarda lança um monte no mar, eu creio que a minha fé é menor do que um grão de mostarda, porque eu ainda não consegui lançar um monte no mar. Mas não importa se a fé é grande ou pequena, porque não tem régua ou balança para medir tamanho ou peso de fé. O importante é ter fé, porque Deus é poderoso para nos dar mais fé, a partir das experiências que vivemos com eles. Só que aí, Israel viu as experiências, viu os milagres, mas não creu e pereceu no caminho. Mas havia um sistema de sacrifícios, que Israel nunca cumpria, nunca conseguia fazer nada. E para manter a santidade, Deus estabeleceu um sistema sacrificial. Você sabe como funcionava o sacrifício do Antigo Testamento? Pegava um simples, pegava um cordeirinho, levantava a cabeça do cordeirinho para o céu, colocava a mão na cabeça do cordeiro e falava, te passo o meu pecado. Aí passava a faca no pescoço do cordeirinho, recolhia o sangue, o sacerdote com o polegar molhava as 4 pontas do altar, o poder para remir os 4 pontos da terra. Pegava o sangue, jogava na base do altar e o resto queimava. Aí você entende porque no Apocalipse as almas estão debaixo do altar, porque representa um sacrifício. Aí porque você vai entender que lá João vai dizer que viu um cordeiro havido sido morto, ou seja, degolado, marcas de quem estava morto. Mas ao mesmo tempo o cara estava vivo, é confuso isso, né? Já leu o Apocalipse? Não tem medo, eu sei, parece meio tenebroso, né? Essa é aquela série Sexta-feira 13, né? Essa é meio tenebroso. Reparou lá? Para João ver o cordeiro, a marca do sangue, está de pé, ou seja, em 2 patas. E lá, interessante que, né? Vou brincar até com Arno agora. Que lá está Arnion, cordeirinho, que era o cordeiro de 1 ano, que é o cordeiro do sacrifício. E o cordeiro tem 7 olhos. Já reparou esse texto? João, Apocalipse 5? 7 é o quê? Completude. Olhos é conhecimento ou sapiência. Então, ali o cordeiro é onisciente, que depois concorda com os 7 espíritos. Não que Deus são 7 espíritos. Fala da completude da onisciência de Deus. E o cordeiro tem 7 chifres, não 2, que era o cormal. Chifre na Bíblia é símbolo de poder, força. Eu tive até um problema quando saiu um artigo meu na Teopraxis, que eu traduzi o Salmo 148 e tem lá, né, o creme, o chifre. Falei, como é que eu vou traduzir esse negócio? O chifre será exaltado, o corno será exaltado, não dá para traduzir essa parada não, que vai pegar mal. Aí eu fiz uma nota de rodapé no artigo acadêmico. O poder do povo será exaltado. E aí vou ter que, no texto hebraico, é impossível, porque você está falando de uma cultura oriental, que não é para gente, não tem para gente o mesmo conceito. Aí você tem que explicar, mas... Falei, rapaz, não dá para traduzir essa parada literal não, mano. Por isso que a tradução literal é perigosa. Porque você tem coisa que não dá para... Não vai bater, mano, vai dar ruim, sério. Então ali você fala da onipotência do cordeiro. Então nós temos 2 atributos, onisciência, onipotência, falta um básico. Qual é? Qual é? Onipresença. Mas na primeira figura, ele viu um cordeiro morto, mas estava vivo. Então um cordeiro que esteve no mundo dos mortos, mas está no mundo dos vivos. Onipresença.
está descrita na simbologia do Apocalipse, no básico dos atributos divinos de Deus no próprio Cristo. Consequentemente, todos os outros sacrifícios representavam este sacrifício. É por isso que Hebreus vai dizer: tira o primeiro e estabelece o segundo, ou seja, aquilo tinha que passar, porque, como eu disse na lição anterior, havia uma comemoração dos pecados, todo ano, dia do perdão, todo ano, sacrifícios eternos, manhã, tarde e noite, todo ano, há uma comemoração do pecado. Eu sou pecador, e hoje não, existe uma comemoração de redenção. Eu sou livre, eu sou liberto, porque se o Filho te libertar, você é livre. Essa é a diferença. Paulo vai explicar isso em Gálatas para os judaizantes. Que isso, vocês largaram o evangelho, largaram o Espírito para voltar para a lei? Lá no 6 ele vai dizer: quando o dono é criança, não é diferente do escravo, mas vai passar por tutor, por orientador, até chegar à maioridade e receber herança de filho, não de escravo. Então, se você é crente, mas ainda tem a mentalidade de escravo, debaixo de rudimentos, você não está liberto, pode receber a herança, porque só os maduros têm direito a uma herança. Você precisa alcançar uma maturidade espiritual, você precisa alcançar um outro nível. Como é que você faz isso? Vivendo com Deus, obedecendo a Deus. Quer ver? Vou dar um exemplo. Obreiro, por favor, obreiro, vem até aqui, por favor. Dá uma volta. Mais uma. Para. Roda ao contrário para não ficar tonto. Volta para lá. Obrigado, querido. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? O que ele fez? Só fez o que eu mandou. Por isso que ele diz: é servo inútil. Até o que eu mando às vezes não faz. Já parou para pensar? Deus te mandou fazer o quê? Ganhar almas, aí você não faz. Aí quando faz, ganhei uma. Já foi mandado, gente. Obrigado, querido. Temos que fazer além. O segredo da vida com Deus é fazer além, porque Deus não faz a metade. Deus faz além. Então, quando você faz além daquilo que Deus pede, diz: agora sim, estou gostando desse cara. Eu gosto dessa irmã, vou atender a oração dela, sabe? Porque ela faz além. Não se limite a fazer apenas algo que Deus te mandou fazer. Porque o escravo faz o que é mandado. E quando você transcende, você entende que você tem um papel de filho. Você faz além. E recebe além. A beleza é essa. Os sacrifícios tinham uma reflexão, uma projeção. Não era só aquilo. Não pode ser só aquilo. Salmo 50, 14. Oferece sacrifício de louvor, sacrifício de ações de graça. Muda a sua vida. Aí você pega lá do 14 diante, você fala contra o teu irmão, você faz isso, tem parte com os adultos, você faz isso. Aí vai no 23, aquele que oferece sacrifício de ações de graças. O que controla o seu caminho, este mostrarei a salvação de Deus. Ou seja, não era só levar. Porque se fosse só levar um animal para matar, os ricos estavam bem com Jeová. Porque tinha dinheiro na época para levar um sacrifício. Para levar boi, para levar tudo. E o pobre? Ia estar relegado. Se a religião de Deus era uma barganha, alguns seriam excluídos. E o próprio Deus diz assim: não faça acepção de pessoas. Mas como posso ser acepção se eu não tenho nada para oferecer? Nem que fosse um punhado de farinha, com azeite, pronto. Porque Deus entende essas questões conforme a necessidade do povo. Então não era uma barganhar com Deus. Inclusive no Salmo 50 ele fala: eu como carne de boi, eu bebo sangue. Deus não é igual às divindades do Antigo Oriente que precisavam comer e beber. Deus fez tudo. Vou melhor ainda, se o tempo na Grécia era um Deus, Cronos, agora é para Israel, Deus assim: haja luz, Deus faz o tempo, ou seja, o meu destino não é controlado por uma divindade. Então existe livre-arbítrio, porque Deus criou pelo poder da palavra, e não são divindades que brigam entre si. Isso barganham com qualquer outro, sem princípios éticos e morais. O Deus de Israel era um Deus diferente, completamente ético, queria uma mudança de vida. É por isso que o Salmo 50 está fora da seção dele.
Não sei se você reparou que o Salmo 50 é de Asaf, mas a coleção de Asaf é do 73 ao 83. Ele está fora da coleção. Está à toa fora da coleção? Existe um motivo. Você já leu o 51? Só existe 30 palavras iguais entre os dois. Eu estou falando do texto hebraico. O Salmo 50 Deus cobra, no Salmo 51, Davi como um arrependido diz, se eu fosse sacrifício eu daria, mas só quer um coração quebrantado. Um responde o outro. Na hora da organização do Salmo, não, esse aqui tem que vir para cá. Porque é uma inspiração não só no que está escrito, mas na ordem do que está escrito. A beleza disso. Quando houve a necessidade de traduzir, e vão me entender que o autor ele vai dizer que deleita-me em fazer a tua vontade. Ele vai citar o Salmo 48. Deleita-me em fazer a tua vontade. Ou seja, não é apenas algo, é o desejo de fazer a vontade de Deus que vem de dentro de você, porque você possui agora um novo coração, uma nova mente. Muda o slide, por favor. Está faltando um. Tá bom, ok, é no tópico 2, perfeito. Sacrifícios eram um meio de se achegar a Deus para um fim maior. Não era só um sacrifício. Deus poderia simplesmente não cobrar um sacrifício de animal? Poderia, gente. Mas você já notou que Deus diz assim, vou mandar vocês para o cativeiro, e manda. Sabe o que eu vou pensar por quê? Que no mesmo texto que Deus diz assim, vou mandar vocês para o cativeiro, Deus diz assim, vou trazer de volta. Porque na verdade sempre Deus fecha com a misericórdia. Ponto. Só que a misericórdia não exclui o juízo. Deus é fiel à sua palavra. Se Deus disse que vai acontecer por bem e por mal. Mas isso é tão interessante. No Gênesis 1, Deus diz assim, enchei a terra, sujeitai a terra, dominai, não é isso que Deus fala? O que Israel fez? Em Êxodo 1, encheu a terra, dominou a terra. O que aconteceu? Estão mais fortes que nós. Então vamos impedir de crescer. Vamos matar as crianças. O que Deus manda Jeremias profetizar para quem vai para o exílio no 29? Diz o quê? Case, encha a terra. Se nós não crescermos, seremos engolidos pela sociedade e vamos perder a nossa identidade. Então quando Israel só fez o que Deus mandou, cresceu no Egito, e Deus mandou para o exílio, cresça, ocupe os espaços. Se nós não crescermos como igreja, seremos absolvidos pela sociedade. E vamos deixar de existir como igreja, porque vamos nos misturar. Então a gente tem que fazer o quê? Crescer. Deus mandou a ordem, cresce, mano, multiplica, 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 domine. É isso que a gente tem que fazer. Muda o slide, por favor. Aí você vai entender o que eu quero dizer. Gente, Hebreus ele vai trabalhar, calma irmão, calma, vai Jesus. Volta irmão. Calma irmão, vou beber uma água. Você está nervoso. Hebreus ele vai trabalhar muito Levítico. E Levítico é um livro lindo. Então, quando o Pentateuco é escrito, até a ordem dos livros tem um motivo de ser escrito. Irmão, não tem nada solto, irmão. Qual o primeiro livro? Vamos ver se você lembra. O segundo, terceiro, engasgaram aí. E o quarto, e o quinto. Qual é o livro do centro? Tem 2 no começo e 2 no final. Qual é o livro do centro? Levítico. Então agora você coloca, por favor, irmão. O centro da vontade de Deus. Isso, para, não toca mais não. Senão vai revelar. Volta, isso. Não. Adianta, por favor. Vai até Deuteronômio. Isso, para aí. Senão revela o mistério. Tem um mistério a ser revelado. O centro da vontade de Deus é santidade. Rapaz, Levítico é o livro da 1 a 7, os 7 sacrifícios, 8, 9, 10, leis dietéticas, várias leis, 11 ao 27, ele volta a retornar ao assunto dos sacrifícios, principalmente no 19 ao 27, e ele fecha o livro, né? Só que ele tem um texto lindo, aparentemente fora do contexto.
Porque ele vem falando, sacrifício, é isso, quem fizer isso, dá um toque aí, por favor. Então, o coração da vontade de Deus é o quê? Seja santo porque eu sou santo. Só que o coração de Levítico não é a santidade. Dá mais um toque. O que está escrito nesse versículo? O coração de Levítico é Levítico 19, 18b. Amarás o teu próximo. Opa. Só existe santidade se tiver amor. O coração da santidade é o amor. Então, se você ama, você é santo. A sua verdadeira santidade não está no que você faz, em alguma coisa ou deixa de fazer. Ela parte do amor. Quando eu amo, eu me torno santo. E quando eu sou santo, eu estou no centro da vontade de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí você entende que Jesus falava isso lá na lei do reino em Mateus. Que não era só fazer. Caim fez, sim ou não? Deus aceitou a oferta de Caim? Por quê? Porque era legume? Você tem oferta de legumes. Oferta de primícias. Mas por que Deus não aceita? Porque Deus olhou para Abel e para a oferta? Também olhou para Caim e para a oferta. Mas você não leu em Mateus? Se você tem algo contra teu irmão, deixa a oferta, se reconcilia, que depois sua oferta é aceita. Caim tinha problema com Abel? Muito. Ao ponto de matar o irmão. Essa é a grande realidade. Não é o ato de fazer, mas o que me impulsa ou me direciona a fazer o ato. É muito mais sério. Se faço por fazer, apenas algo me é confiado. No dia do tribunal de Cristo, vou dar o meu exemplo. Se der essa aula por dar uma aula, para mostrar conhecimento, por soberba, no dia do tribunal de Cristo, essa aula se queima. Vira nada. Mas se essa aula foi feita com o intuito de abençoar a igreja, ela vira algo precioso. Porque não é o que eu faço em si, mas o que motiva a fazê-lo. É muito mais do que fazer simplesmente. Porque até o ímpio faz. O ímpio faz por fazer. Paulo vai dizer, se eu desse meu corpo a ser queimado, mas não tivesse amor. O que motiva a salvação, o que motiva o santo estar perto do profano, o que motiva o Deus santíssimo estar perto do pecador é o amor. O amor que aproxima a santidade. Essa é a grande realidade. Você vai saber tudo da palavra de Deus? Não, nem eu. Olha para a Bíblia. O que você vê? Agenda? Qual é a parte da Bíblia que você vê? Depende da perspectiva. Uns vão ver, eu olho à frente. O pastor Tuninho vai ver o lado. O Vernei vai ver essa parte. Alguns vão ver a minha mão. Mas ninguém vê a parte de trás. Porque só eu tenho essa perspectiva. Aí você entende que o Paulo fala que conhecemos em parte. Você só conhece parte, irmão. Eu só conheço parte. Eu só consigo olhar por uma parte. É por isso que você tem que vir para os cultos, para o todo. Pega a parte de um, pega a parte do outro, pega a parte do outro, aí você vai formando um conhecimento. Então eu não posso me isolar achando, sei. Não sabe. Só sabe parte. Para chegar ao completo, aí você entende que a santidade no Antigo Testamento é muito mais defensiva. Não toque, não use, não se aproxime. Nunca comi nada comum imundo. Não faça tu comum imundo que Deus purificou. Não, isso não, Deus. Leis dietéticas, não. A santidade do Novo Testamento é comunhão. Quanto mais comunhão... Quer ver? Vou deixar você agora meio doido. Cristo é santo? 3 pessoas. O resto está tudo na dúvida. Cristo é santo? Tá, se eu sou corpo de Cristo, eu sou? Pastor, mas eu sou pecador. Eu sei que você também é pecador. Mas você começa a entender que a santidade está muito mais, algo muito mais profundo. Porque a comunhão
me ajuda a ser santo. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, se tivermos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Não é, não vou andar com fulano, não vou me contaminar, não. É estar perto. Os fariseus não entendiam, como é que Jesus come com um pecador? Não pode, são pecadores, Jesus. Não, eu estou santificando-os com a minha presença. Eu estou santificando, estando perto deles. Receber Jesus para comer, receber Deus, gente. Povo, caraca, Jesus veio comer na minha casa. É diferente. Pode ver que dificilmente um rico é salvo em Lucas. Tem até o rico e o Lázaro, que não é novela. Eu não sei porque faço essas piadas. Eu tenho que ser uma pessoa melhor, Eu vou beber uma água. Eu estou tentando ser uma pessoa melhor, mas às vezes eu não consigo. Mas Zaqueu é rico e é salvo. Engraçado, Zaqueu significa justo. Pô, meu cara é justo? Né? Pelo menos no nome era, né? E depois ele vira justo. E faz segundo a lei. Devolver 4 mais, vou dar a metade. Na verdade, ele faz além da lei. A lei obrigava 4 vezes. Ele dá 4 vezes e dá a metade do que tem. Ele fez além daquilo que era. Porque alcançou a verdadeira salvação. Então, os sacrifícios eram ineficazes porque apenas comemorava os pecados. Sempre pecava, sempre sacrificava e nunca resolvia aquela questão. Mas Deus tinha algo melhor e maior para a humanidade, não somente aquele. Responda para mim, por favor, primeiro ou último? Qual que você quer? Primeiro ou último? Primeiro? Nasceu Caim, mas Deus escolheu o último, Abel. Primeiro ou último, qual que você quer? Diga aí. Pegou. Tá certo. Primeiro Esaú, mas Deus preferiu Jacó. Primeiro ou último, escolhe. Primeiro ou último, escolhe. Tinha vários irmãos, mas Deus escolheu Davi, que era o último. Primeiro ou último, escolhe. Primeiro? Vocês gostam desse negócio, hein? Primeiro foi Israel, mas Deus tratou conosco melhor. O último. Porque os últimos, a igreja, passa a ser o primeiro. E o primeiro Israel passa a ser o último. Deus sempre investe, irmão. Para com esse negócio. Primeiro era um sistema que tinha que passar. Mas o último é o que permanece. Deus inverte. Vamos melhorar. Manassés ou Efraim? O que Jacó faz? Inverte. Não, esse aqui. Porque Deus inverte, irmão. É aquele que não tem aparência, aquele que não tem nada. Deus, a glória é minha. Vou confundir. Vai inverter. Vou tirar. Você crê que o céu manda na terra, sim ou não? Eu acho que sua fé está muito fraca essa hora da manhã. Se alguém pergunta para mim, eu já dou glória a Deus. Eu creio que o céu manda na terra, sim ou não? Você está lendo Bíblia? Então você sabe que existe uma cláusula no contrato, não é isso? Vale o que está escrito, sim ou não, pastor Bernei? E existe uma cláusula em Mateus que diz que quando 2 concordarem na terra, então a terra também manda no céu, porque existe uma cláusula. Vale, está escrito, irmão, eu sou de Bíblia, não estou inventando, sou meio doido, mas a heresia para os grandes. Como eu sou pequeno, só falo besteira. Relaxa, você sobrevive. Então existe uma cláusula que a terra também manda no céu. Está escrito, irmão, vai que está escrito. Está concordância? Aí não é sozinho, eu decreto, não. É unidade. Em corpo, em igreja, existe um protocolo, irmão. Por favor. Então, quem ama, obedece. Se você amar, nenhum mandamento de Deus é pesado. João vai dizer, seus mandamentos não são pesados. Porque amamos. O teor de entrar no lugar mais santo. E olha que Hebreus vai fazer algo fenomenal. Hebreus vai dizer, pelo véu rasgado. Ele vai dizer que foi o véu do templo. A sua carne. Olha como isso é lindo. O corpo humano de Cristo representava o véu. Você sabe que é o mesmo verbo que está lá em Marcos, para o céu se abrir e o véu se rasgar, é o mesmo verbo? Ou seja, eu posso traduzir como o véu se rasga
e os céus se rasgam. Ou seja, o mundo de Deus está aberto em Cristo. Ele é o acesso, é por isso que ele fala que é a porta, ou seja, ele é o acesso ao local onde ninguém poderia entrar, por causa da santidade de Deus. Ou seja, nele eu alcanço promessas melhores e maiores. Por isso Cristo foi obediente. Por quê, pastor? Porque eu não consegui obedecer. Como ele vem e obedece, e ele obedecendo tem os seus méritos da sua obediência, como eu sou justificado nele, os méritos dele passam para mim. Logo, Deus me considera obediente. Nele eu consigo ter força para obedecer. O mistério da encarnação se dá em entender o homem a partir de Deus, mas entender Deus a partir do homem também. Porque o homem e Deus se unem de tal forma em Cristo que é impossível se associar. A comunhão torna-se tanta que a divindade não perde os seus atributos, vão ocultá-lo, mas agrega a si mesma a humanidade. Meu Deus do céu, isso é um amor tão grande, querer me dar a sua natureza e compartilhar da minha com ele. Olha como é isso. Deus me deu a sua natureza, como pastor? Pelo Espírito. Eu passo a ter a natureza de Deus pelo Espírito. Nossa! E agora? Deus passa a ter a minha na encarnação. Só que sem pecado. É porque Hebreus diz, em tudo foi tentado, sem pecado. Ou seja, eu posso vencer. Nele eu posso vencer o pecado. Nele eu posso deixar de fazer. Vencer os vícios. Nele eu posso mudar. É possível. Às vezes não é fácil, tudo bem, eu entendo. Mas é possível nele. Cristo então obedece em tudo. O mistério da humilhação é a encarnação, gente. Imagina a humilhação. Ser feito menor que os anjos. Fica tranquilo se você está sendo humilhado por enquanto. Cristo foi mais, é o mistério da humilhação. Deus em Cristo, é o maior mistério. Deus, olha, rapaz, já viu? Vou pedir perdão, não, pastor. Quem errou foi ele. Deus veio, se humilha na encarnação para me perdoar sem eu pedir. Para, irmão, libera esse perdão logo para esse negócio. Não vou, não, pastor, não vou dar um falo com ele. Para com isso, irmã. Que negócio é esse? Quer mais humilhação do que Cristo? Deus encarna, me oferece perdão sem eu pedir. Olha, tu não presta não, tá? Mas eu gosto de você é um cara legal. Seu nariz grande. Cristo é obediente em tudo. Você diz, vim cumprir a sua vontade. Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, ou melhor, na terra como no céu, desculpa. Heresia por agora, inverti. Pai, se é possível, passe em mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A vontade de Deus deve prevalecer. Cristo, então, vai nos substituir, morrendo no nosso lugar. A lei é ruim? Não. A lei revela o pecado. A lei condena o pecado. Mas a lei não é eficaz para... Porque eu vou sempre pecar. Eu sou meio doido. Dizem que todo teólogo é doido. Graças a Deus que eu serei biblista, não serei teólogo. Já me livro de uma carga negativa. Mas pensa bem, Adão quebrou quantos mandamentos? Todos. Porque quem quebra um, quebra tudo. Ele cobiçou, ele matou, ele fez tudo errado, mano. Fez, quebrou tudo, irmão. É por isso que ele obedece em tudo, para proporcionar para nós uma nova aliança, algo que é superior. Ele vai pegar o pão e vai dizer assim, esse é o meu corpo. Esse é o sangue da aliança, não é mais a Páscoa dos judeus, é a minha ceia. Olha só, gente. Ele vai substituindo tudo aquilo por algo superior, para trazer para nós um novo sacerdócio. Lembrando, o sacerdócio dos cristãos não exclui os dons ministeriais, porque os ministérios são presentes. Subindo alto, levou cativo o cativeiro, deu os dons aos homens. Deu para a igreja os ministérios. É um presente para a igreja os ministérios. É um presente. Mas agora temos uma nova aliança. Não como antiga,
mas algo superior. Coloca aí, por favor, sobre a lei e a graça, já estou indo para o final. Por favor. Propósito da lei, revelar o caráter maligno do pecado. Não sei se ficou grande, ficou. O pecado é maligno, se opõe a Deus. Revelar a santidade de Deus. A lei mostra que Deus é santo. Mostra que Deus é diferente. Nada pode maculá-lo. A lei mostra a incapacidade de ser cumprida. Pastor, mas como Deus coloca uma lei que não pode ser cumprida? Mas dentro da lei você encontra homens com níveis altíssimos. E às vezes nem tendo lei escrita. Não tinha lei quando Abraão deu o dízimo, mas ele deu. Não tinha lei quando Enoque foi arrebatado, mas ele andou com Deus de tal forma que agradou a Deus. Olha como eles conseguem ver coisas além do seu tempo. Incapaz mas você vai encontrar muito mais de cristianismo em José do que às vezes em cristianismo em pessoal do Novo Testamento. Um caráter cristão altíssimo. José é o cara que mais entende de fraternidade, de irmão. É o cara que mais entende. Quer entender sobre comunhão, irmandade na igreja? Vai ler José. É o cara que mais entende. E o cara que está anterior a tudo isso. Está fora. Só que com José aprende uma coisa interessante. Deus trabalha por ciclos, sim ou não? Deus fecha ciclos e abre um novo. Pastor, não quero mudar de ciclo. Você vai morrer nele, desculpa. Você tem que entender que Deus trabalha ciclos. Fecha um e abre o outro. Você tem que estar preparado para entrar no outro ciclo. Senão você vai continuar. Pô, minha vida não muda, pastor. Tudo igual sempre, porque você está no ciclo, mano. Você tem que saber a saída e romper com isso, fechar aquele. Deus não tem problema de recomeçar, não. Não recomeçou com Noé? É engraçado. Da água Deus tirou a terra. Depois afundou tudo na água de novo. Deus deu uma surtada, é verdade. Vou encher de água de novo isso aqui. As crianças morriam na água, no Nilo. Deus diz que vai dar sangue na água para o Nilo e dá para beber sangue, que é água em sangue. Mas tira a água da rocha. Então, a água é uma palavra teológica no Pentateuco. Pentateuco Jesus diz que é a água da vida. Olha só, a teologia vai estar não somente em doutrinas, mas em palavras que me levam a refletir a teologia da verdade por detrás daquilo. É que os autores da Bíblia conseguiram enxergar isso nas tipologias. Revelar as obras não salvam. Por mais que você cumpra a lei, você só faz aquilo que Deus mandou você fazer. A obra não salva. O que salva é a graça. A obra é um complemento a partir da graça. Faço porque creio. Esse salmo foi citado no Salmo lindo, 116. Na sequência do salmo ele diz, cri por isto falei. Eu falo porque primeiro creio. Então você pode parafrasear, cri por isso agir. Eu ajo porque creio. É um resultado, gente. Não, é a inversão dos papéis. Mostra que ninguém cumpre. Revelar que a lei estava fraca pela carne. Não que a lei seja ruim, mas o pecado da minha carne toma ocasião e diz, quebra a lei. A lei está enfraquecida pela minha carne, a minha natureza. Por isso que o Romanos 8 é lindo. Deus vai tirar a punição. Deus tira a penalidade, porque eu sou justificado. Deus tira, por meio da santidade, a santificação processual, essa penalidade diária, pecou, tem que morrer. Depois Deus tira a presença do pecado a partir da ressurreição do corpo. Ou seja, punição, presença, as questões do pecado no corpo são retiradas. Lê o capítulo 8, que é lindo, de Romanos. Pega do 1 lá e vai embora, passa do 32, que é lindo. É lindo, Deus mudando, trabalhando conosco. Os santos fiéis do Antigo Testamento são salvos pela graça, gente. É só você ler Atos 15. Porque também tiveram que crer. O que Abraão tinha? Vou dar o exemplo de Abraão. O que Abraão tinha? Uma palavra. E o que é suficiente para mim? Uma palavra. Porque por meio da palavra vem a fé. A fé vem pelo ouvir,
a palavra. Deus deu uma palavra, Abraão creu, porque a palavra produziu em Abraão fé. Ele só tinha uma palavra, ele não tinha nada, gente. Você só precisa de uma palavra de Deus. Eles também são salvos porque creem. É a grande realidade. Claro que muitos não receberam tudo, mas essa é a lição 12. Que eles vão morrer na fé, mas não alcançaram as promessas. Só para interpretar certo, as promessas concernentes às coisas naturais alcançaram, um filho, nação, etc. Mas não do que Abraão queria, uma cidade que Deus construísse. Não como Moisés que viu algo superior àquilo. Não um reino, mas algo superior, o reino do próprio Deus. Então, quanto às promessas espirituais, eles não alcançaram no sentido do que nós vivemos. É por isso que Hebreus, no finalzinho, ele diz, eles, os heróis, sem nós não serão aperfeiçoados, porque os primeiros passam a ser os últimos passam a ser primeiros. Eles dependem da igreja para alcançar uma perfeição da ressurreição do corpo. É assim que Deus faz, ou seja, nós estamos num status de maior privilégio do que eles. Aí ele vai dizer que eles morreram pela graça e foram salvos. Princípios morais da lei de Deus estão no Novo Testamento. É só você pegar a lei do reino Mateus, a lei áurea. O que você não quer receber, não faz para ninguém. Eu não quero padecer isso, eu não vou fazer isso por ninguém. Eu não quero que alguém faça fofoca, não faça fofoca. Eu quero receber misericórdia. Exerça a misericórdia. A dinâmica muda. Não é não, 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 não. Agora é faça isso que vai dar certo. Muda a dinâmica. Pastor, e a graça? Vamos para a graça agora, que a graça é melhor. Cuidado com a desgraça, né? O problema da graça, às vezes, é a desgraça. Eu estou na graça, faço o que eu quiser. Aí você cai na desgraça. O que a graça mostra? Que o pior ser humano pode alcançar salvação. Que o pior, você olha e diz assim, eu tenho uma pregação sobre o gadareno, eu falo sobre isso. Ninguém queria o gadareno. Os caras estão preocupados com o porco, mas não estão preocupados com o gadareno. Quer que ele se lasque. É o cracudo, é o mendigo, é aquele que ninguém quer. Jesus chega lá, entre Gadara, a costa e a cidade, 4 horas. São 4 horas de intenso discipulado, porque ele está aos pés. Paulo é criado aos pés de Gamaliel, ou seja, foi discípulo. O gadareno anônimo, aos pés de Jesus, foi discipulado. Chegaram para Jesus, mete o pé, mano. Você acabou com o nosso torresmo, nosso bacon. Destruiu a indústria de bacon aqui de Gadara, nós não queremos você. Aí Jesus vai embora e o gadareno, eu quero, deixa eu ir. Não, volta. E diz que eu fiz na tua vida. E o cara vai pregar em Gadara, mano. Na Decápolis, antes de Paulo ser apóstolo dos gentios, ele vai os gentios. É assim, ninguém sabe o nome dele, mas era o pior que tinha em Gadara. Zé loucão, doidão, acorrentado, se rasgava. Mas o pior pode alcançar misericórdia. O pior pode fazer o melhor. Pode vir uma coisa boa de Nazaré? Daquela favela? Não, pode. O Cristo, o Salvador. Às vezes nós somos igual a mulher samaritana. Nós somos preconceituosos. Sendo tu judeu, me pede água. Jesus tem que ressignificar os conceitos equivocados. Legal. Ô mulher, se você soubesse, chama teu marido, não tem, é verdade, esse é o 6º, tá? Os 5 antes também não eram. Veja que é profeta, já mudou. Já deixou de ser judeu, né? Profeta, ela questiona, judeu qualquer, pensa que é maior que Jacó, e ela começa a acusar Jesus, tranquilo. Soft, calma aí que eu vou chegar. Calma, vai falando. Anamnese, vai falando. Tá, tocou na ferida. Só que ela tinha uma vida duvidosa. Mas ela não afirma que conheceu o Messias. Encontrei um homem que fala tudo o que eu tenho vivido. Seria ele o Messias? Vamos ver. Ela convida. Porque se ela dizer, achei Messias, o nego vai falar, estou sabendo. Já estou sabendo, deitou na tua cama também. Ia ser julgada, porque tem uma vida difícil. Então ela foi estratégica, ela fez uma pergunta. Às vezes você não tem que ir.
afirmar. Você tem que fazer uma pergunta. Vem ver, confira, vai lá, é forte, segura essa daí. Às vezes você tem que fazer, ser estratégico. Até que ela diz, é o Messias. Só lembrando, os 5 maridos estão ligados aos 5 deuses de 1 Reis 22 que vieram para a terra. Contra ela depois. E o 6º era Jeová, que eles adotaram, que também não era marido dela, ou seja, o Deus que você serve nem teu é meu. Por isso que ela começa falando de água, mas ela não tinha sede de água. O problema dela é Deus, que ela começa, água, Deus, vocês têm que adorar lá, a gente aqui. Ela expressa a sua maior sede, Deus, não é água, gente. O texto é lindo, e mostra, é um texto altamente evangelístico. Não é água, é Deus, o problema dela é Deus. E os maridos são os deuses que eles adoraram. E nem Jeová era marido dela, não era Deus dela. Porque a aliança de Deus é descrita em moldes de casamento. Leia Jeremias 2. Lembra do dia que a gente era noivo no deserto. Pega Malaquias, você foi infiel à aliança da mulher, foi infiel a mim porque foi infiel à mulher. Estou indo para o final, gente. Desculpa, vamos lá. Eu vou me empolgando, aí é fogo. A graça salva o pior homem. A graça é um favor imerecido, você não merece. Pastor, o que eu mereço? Nada. E o que você ganhou? Tudo. Cristo é tudo. Não, é porque Deus faz assim, gente. Quem tem pode dar. Quem não tem recebe. Deus pode. Ele dá. É simples assim, gente. Deus revela que Adão e Eva precisavam descobrir o seu pecado. Tinha pecado? Não transgrediram? Deus podia falar, mete o pé peladão, vai embora pelado. Ele despede, porque cumpre a sua palavra. Do juízo, mas também traz a misericórdia. Vou fazer uma roupa aqui para vocês. Agora vai. Porque Deus nunca nos despede vazios. Deus sempre acrescenta alguma coisa na nossa vida. Estou parecendo até pregador, não? Deus não vai despedir você vazio. Não tem jeito para pregador, não, está difícil. Todos aqui receberão algo de Deus nessa manhã. Pronto, já melhorou. Deus revela que a arca protegeu os que criam na ira de Deus. Deus podia destruir todo mundo e fazer um boneco do barro de novo. Pega Noé, porque era um homem justo, e diz, vou reconstruir. Fechei esse ciclo, mas vou reconstruir a partir de você. Que passa a ser o tipo da salvação em Pedro. Leia, Pedro. O dilúvio passa a ser símbolo do batismo e a arca é símbolo de Cristo. A graça revela que a Páscoa salvou os israelitas da morte. Deus podia matar. Deus vai lá e mostra a graça. Porque Deus cumpre. Deus sempre vai lembrar, por causa de Abraão, por causa de Jacó. Até quando Davi vai perder o reino, Deus fala para Ias, tira 10, vou deixar 2, porque Davi tem que ter uma lâmpada, porque eu fiz uma promessa para ele. Deus cumpre a sua promessa, apesar dos problemas que a gente arruma. E Jeroboão não é um cara tão ruim não, ele vai ficar ruim por causa da idolatria. Mas se ele fosse fiel, ele seria tão forte quanto o reino de Davi. É que ele não soube aproveitar a oportunidade. E com medo de perder o pouco, começa a fazer idolatria. A graça de Deus revela que um substituto deve morrer no nosso local. Abraão leva Isaac, porque Deus disse que Isaac poderia tomar o lugar de Deus. Nada que ocupe o lugar de Deus pode estar na minha vida nem na sua. Por isso que Deus pede Isaac. Abraão estava a narrativa é tão cruel, porque os 3 dias passam tão rápido de um versículo para o outro. Mas a subida no Moriá é tão lenta, é tão dolorida. E o rapaz, sem entender nada, faz umas perguntas assim, mas está faltando alguma coisa? Calma, meu filho. Você vai descobrir. Eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar, Isaac. Qual é, pai? Qual que você quer, amar ou a boa? Amar. Não, a boa, pai, a boa. A boa que não existe boa notícia. Só existe má notícia. É você que é o sacrifício. Mas também tinha a fé de Abraão de falar, Deus verá. Mas verá, pastor, por que você está falando isso? Deus viu a necessidade, por isso proveu. Deus já viu, por isso proveu. Deus proverá. Só que Abraão estava muito complicado,
e aí não escuta nem o carneiro atrás, não escuta nada. O anjo tem que gritar de novo com ele, Abraão! Aí ele, tô aqui. Vai para trás, mano. Tua resposta está aí, tu não está percebendo. Só o sangue humano pode expiar o sangue humano. É duro. Mas Deus não aceitava os sacrifícios como de seres humanos no Antigo Testamento. Ele prova em Isaac que se alguém tem que morrer, Deus disse, então eu morro. Isaac é um protótipo do filho de Davi. Davi peca. O bebê inocente morre. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi. Isaac não precisa morrer, mas o filho de Davi tem que morrer. Jesus é o filho de Davi, como inocente que morre. Seja sincero, eu já me peguei pensando, Deus é tão mal, gente, matou um bebê, coitado. Nada a ver, mano, mata aquele velho safado Davi, pegador lá, cheio de mulher, safado. Ainda vai pegar outra, pô. Quem tem que morrer é quem pecou. Aí, transpassado é o teu pecado. Passou para alguém, porque pecado traz a morte, gente, eu lamento. Alguém tem que morrer pelo pecador. Senão o pecador morre. Por isso que Cristo diz assim, se eles morrem, morrem no seu pecado. E nada podem fazer porque são pecadores. Mas se eu morrer não tendo pecado, nem a morte pode me segurar ou me suster no inferno. E logo ressuscita para a nossa justificação, pronto. Se alguém tem que morrer, eu morro no lugar deles. Se alguém precisa padecer, eu padeço no lugar deles. Por isso os sacrifícios não eram eficazes, mas o sacrifício de Cristo é altamente eficaz e resolve todo o problema. Cinco minutos eu estou terminando. Muda o slide. 5 minutos eu estou terminando. O sacrifício de Cristo é eficaz, porque aperfeiçoa aquele que participa dele. Transforma você, porque você passa a fazer parte da carne e do sangue dele. Passa a ter a sua natureza por meio dos elementos, não que seja algo místico, mas o valor espiritual daquilo que te traz. Então, irmão, falta a ceia não. Vem para a Santa Ceia. Te aperfeiçoa, remove a consciência de pecados. Hebreus 10, 3-6. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A graça coloca a vontade de Deus dentro de você. E aí você pode fazer. Considerações finais. Nem doeu. O preço foi pago. O preço de sangue. Não sangue qualquer, mas o sangue imaculado. Perfeito. Para que o que é santo, o que é justo, aquele que é puro, possa estar perto do que não são santos, impuros, injustos e pecadores, para que por meio dele toda essa massa de pecadores possa ser redimida e possam encontrar então a salvação, ao qual temos a âncora segura e firme, que penetra ao interior do véu, ou seja, no mais próximo de Deus. Se Moisés falou com Deus face a face, você pode falar com Deus e chamá-lo ainda mais, não de Senhor, mas de Pai. Pelo qual temos a âncora da alma, segura e firme, que penetra no interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 19-20. Pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Temos um novo e vivo caminho, porque tudo de Deus é novo. Novo cântico, Salmo 40. Novo nome, Apocalipse. Nova criatura, 2 Coríntios 5, 17. Tudo de Deus é novo. Novo céu e nova terra. Novo e vivo caminho. Uma nova mente. Uma nova salvação. Tudo é novo. Deus não fica velho, não se envelhece, mas se renova todos os dias.
Assim como todos que creem podem entrar no Santo dos Santos, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e incontaminado, como diz Pedro 1,19, podemos ter acesso a Deus, podemos chamá-lo de Pai, vivemos uma nova experiência sublime, porque temos acesso à presença de Deus, temos acesso ao Santo dos Santos, chegamos aonde nenhum deles chegou, e só podemos permanecer por meio da fé, que outrora recebemos, em nome de Jesus. Você vai chegar lá, com a sua família, porque existe promessa para você e para a sua família, crendo no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa, você vai entrar no Santo dos Santos, Deus vai ouvir as suas orações, porque a terra também, na cláusula do contrato, está unida aos céus. Nos unimos de tal forma a Cristo que agora somos inseparáveis como um corpo. E podemos então galgar e alcançar as promessas que nenhum deles conseguiram, porque eles sem nós não serão aperfeiçoados. Você tem algo melhor e algo maior, que chama-se igreja. É por isso que você precisa ser batizado, e eu fecho com essa palavra. Jesus nasceu de uma virgem, sim ou não? Você precisa nascer da virgem, a igreja. Leia 1 Coríntios 12, apresentando a igreja como a virgem. Se de Cristo se batizou, você também precisa se batizar. Lembre-se, último sábado, aqui vai ser sábado e domingo, pastor. Último domingo do mês, batismo. Participe disso. Alcance o que você tem nos céus, em nome de Cristo. Deus te abençoe. Amém.